Livro de Jó, capítulo 19, versículo 25 ao 27, diz o seguinte: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos não outros o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Todos nós conhecemos a história de Jó, e essa afirmação é uma das afirmações mais lindas que eu encontro na Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó era um homem muito rico, e a Bíblia vai nos dizer que, por permissão de Deus, ou melhor dizendo, o próprio Deus apresentou Jó a Satanás. A Bíblia diz que os filhos de Deus, os anjos, foram se encontrar com Deus, e Satanás, o acusador, também foi a este encontro. Então Deus mostra Jó a Satanás. E então Deus diz: está vendo o meu servo Jó? Um homem reto e íntegro, que é rico, mas é reto de coração. E daí então parte as acusações, porque esse é o papel de Satanás, acusar, e é o que ele faz de melhor. Então Satanás diz a Deus: mas está bem, é justo que ele seja reto, o Senhor encheu ele de riquezas. A Bíblia diz que Jó era muito rico, tinha muitos gados, muitas ovelhas, muitos jumentos. E Satanás então começa a acusação: ele tem muito gado, o Senhor cercou ele de riqueza, é óbvio que ele vai ser reto e justo diante do Senhor. Então Deus permite que Satanás toque nas riquezas de Jó. A Bíblia diz também que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Então Deus diz: vai, tire tudo que ele tem, mas não tire a vida, não toque na saúde. Então a Bíblia vai nos dizer que Satanás vai e toma tudo de Jó. Ele perde os filhos, ele perde as filhas, ele perde o seu gado, ele perde tudo. E então a Bíblia vai nos relatar que Jó, ele em tudo isso não pecou contra Deus. Ele diz: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Que homem íntegro e reto diante a Deus. Então Satanás volta até a Deus, e Deus ainda volta a afirmar: tá vendo como Jó é reto? Ele não pecou contra mim, mesmo que você tirou tudo dele, por nenhum motivo. Então a Bíblia vai nos dizer que Satanás então pede para tocar na saúde de Jó. E Jó então Deus permite e diz: mas não o mate. Então Satanás vai e toca na saúde de Jó. E Jó tem tipo uma lepra, e aquilo começa a coçar, e Jó começa a feder. Jó chega a um ponto que ele está pele e osso, e ele mesmo diz que quando ele falava, o seu hálito enojava a sua mulher, porque ele estava naquele meio que estado de decomposição. A Bíblia diz que ele sentava nas cinzas e gratava a ferida da pele dele. Pois bem, por que eu estou falando de Jó? Porque diante dessa afirmação de Jó, eu sei que o meu Redentor vive. Jó, ele era um homem íntegro e reto, como o próprio Deus disse. Mas Jó, ele era um homem como eu, como você. Jó, ele também pecava. Jó, ele também errava. Mas ele não tinha pecado contra Deus para receber o que ele recebeu, para perder tudo que ele perdeu, para perder os filhos, por tudo aquilo que aconteceu a ele. Ele não tinha pecado contra Deus para que isso fosse causado a ele. Mas Jó, ele era um homem como eu e você, ele também tinha pecados. E diante dessa afirmação, quando eu olho para o livro de Jó, antes e depois dessa afirmação, o livro de Jó nos mostra a necessidade do homem de ter um mediador, de ter um redentor. Versículos antes, capítulos antes e capítulos depois, diz e mostra o desejo, a necessidade. Jó, ele exprime a vontade de ter um mediador, de ter um redentor. E então Jó, ele faz essa linda afirmação: eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, em meio a essas dificuldades, em meio a toda essa dor, eu sei que este Redentor, ele vive. Jó, ele clamava por justiça, mas ele sabia que a justiça não podia ser feita por meio dos seus benfatos, porque ele era um homem. Então ele pecava, então ele clamava por este Redentor. Ele sabia que por meio deste Redentor ele seria justificado. E é onde ele, movido pelo Espírito Santo, faz uma profecia sobre a vinda do Messias, de Jesus Cristo. Ele diz: e eu sei que no final ele se levantará sobre a terra. Algumas traduções dizem: se levantará do pó da terra. E então nós sabemos que o Messias veio, Jesus Cristo, ele veio, morreu, ressuscitou, e hoje nós temos aquilo que Jó tanto almejava. Nós temos o Cordeiro de Deus, nós temos o nosso Redentor, aquele que nos justifica com o seu sangue. E o que eu quero deixar para vocês hoje é o que nós temos feito com essa oportunidade que nos foi dada, porque homens no passado clamavam por este Redentor, homens no passado almejavam. A palavra diz que Jó, no seu coração, o coração
coração dele se consumia da vontade de ter um Redentor, um mediador. E hoje este Redentor, eu quero te dizer, está disponível para você. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero te dizer que hoje o Redentor está disponível. O nome dele é Jesus Cristo. O véu foi rasgado. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos por meio do sacrifício de Jesus Cristo Nazareno. E continuando a história, a Bíblia vai nos dizer que Jó, ele não foi correto em tudo, porque na sua angústia ele falou algumas coisas que desagradou a Deus, mas ele não pecou contra Deus. E então Deus, ele aparece a Jó e ele, de um modo resumido, provê na vida de Jó, restaura tudo que ele tem. E a palavra diz que ele então pede para que Jó ore para os seus amigos, porque ele tinha 3 amigos que estavam ali e o estava acusando de certa forma, dizendo: olha, se você está passando por isso, é porque você pecou, reconheça os seus erros. E Jó, ele continuava a defender que ele era justo e reto diante de Deus. E então Deus, ele restitui tudo de novo a Jó, e a Bíblia diz que ele teve tudo em dobro. Ele teve de novo os mesmos 7 filhos e outras 3 filhas, mas o gado dele foi tudo dobrado. Então, se ele tinha 500 juntas de boi, Deus deu para ele 1000 juntas de boi. Se ele tinha 7.000 ovelhas, Deus deu para ele 14.000 ovelhas. Se ele teve 500 jumentos, Deus deu para ele 1.000 jumentos. E então Jó, ele vive uma vida plena e cheia de anos. O livro de Jó termina dizendo que ele viveu uma vida cheia e plena de anos. E qual é a mensagem que eu queria deixar para vocês? O primeiro ponto é: valorize o Redentor que nos foi dado. Jó, os homens no passado clamavam e sentiam sede, sentiam a necessidade deste Redentor. Hoje nós temos, é Jesus Cristo. E a outra coisa que eu queria deixar, que vem no meu coração quando eu olho para a história de Jó, é a respeito do legado que Jó deixou para a geração dele e para as nossas gerações. O legado que Jó deixou para os filhos dele. Imagina se Jó tivesse desistido, imagina se Jó tivesse blasfemado contra o nome de Deus, se ele tivesse acusado Deus por tudo que lhe aconteceu. Qual seria o legado que ele deixou? Mas Jó, em toda a sua integridade, ele foi fiel a Deus, e o que ele deixou para os seus filhos, além das riquezas materiais, foi algo muito rico, mas espiritual. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena continuar na presença de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus. No muito nós vamos louvar a Deus. No pouco nós vamos louvar a Deus. Esta é a palavra para o teu coração. Seja justo e reto diante de Deus. Se tem algo acontecendo na tua vida que não está indo bem, se você está passando por dificuldade, talvez se você está sofrendo injustiça, o teu Redentor vive. Comece a orar esta palavra. O meu Redentor vive. E Jó, ele diz algo muito lindo: mesmo que eu morra, mesmo que meus ossos sejam enterrados, mesmo que a minha pele decomponha, a minha certeza é de que eu verei o meu Redentor. Então Jó, ele sabia que mesmo depois da morte física, ele iria ser glorificado em seu corpo e veria o seu Redentor, veria o seu Deus. Então tenha plena convicção e fé que, se você está sofrendo e está passando por algo difícil, não quer dizer necessariamente que você errou contra Deus e você então está sendo castigado. Jó, ele foi provado e depois ele foi aprovado. Então, muitas das vezes, esses males vêm, essas perseguições vêm para que nós possamos ser provados, aprovados, trabalhados, para que nós possamos amadurecer na fé, amadurecer no conhecimento e no caminhar com Deus. Caminhar com Deus não tem a ver com não sofrer e não passar dificuldades. É o oposto. Quando nós caminhamos com Deus, nós estamos indo na contramão do mundo. Então eu quero te encorajar a continuar firme nesse caminho. Eu não sei o que você está passando, eu não posso adivinhar o que está te acontecendo neste momento, mas seja forte e corajoso, seja íntegro de coração, seja reto e afirme e declare que o teu Redentor vive. E você vai ver que lá na frente Ele vai te exaltar, Ele vai te dar tudo aquilo que te foi tomado, e você vai passar para essa geração um lindo legado, uma linda herança. E qual é essa herança? É a herança de Jó, que fala aos nossos corações até o dia de hoje. Qual é a herança? Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena ser justo, vale a pena permanecer nos caminhos de Deus, vale a pena ser fiel a Deus. Hoje o que eu quero te dizer é: vale a pena. Está sofrendo? Vale a pena. Está com uma boa vida? Vale a pena servir a Deus. E eu queria deixar para vocês um último versículo que se encontra em Salmo 112, que é um versículo que eu associo muito com a história de Jó. Diz assim, Salmo 112, versículo 1 em diante: Louvai ao Senhor,
bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e sua justiça permanecerá para sempre. Então, que você faça parte dessa família de justos, dessa nação, desse povo que é justo e reto diante de Deus, dessa geração que é justo, reto, e que você possa deixar um legado para a sua geração, que se Deus fizer na tua vida, Ele é Deus, que se Ele não fizer, você vai permanecer fiel como Jó, e você vai transmitir essa mensagem de que o seu Redentor vive e a morte física não é o fim. Amém? Que Deus vos abençoe no nome de Jesus.